onde viemos, qual a nossa origem. A pergunta é: cristão comemora a Páscoa? Sim e não. Não no sentido judaico, mas nós comemoramos a comemoração deles. Nós olhamos para eles e falamos: Senhor, que bom que o Senhor fez com esse povo, porque esse povo deu ensejo a que nós pudéssemos comemorar, estarmos juntos hoje, porque Cristo é a nossa Páscoa. Mas nós vamos lá. Está em Deuteronômio, beleza? Em Deuteronômio, o relato principal dessa ordem. Por que o povo judeu comemora a Páscoa? E depois os cristãos, começaram a comemorar a Páscoa, mas nessa onda dos judeus. Tá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer, na verdade o nome mesmo, Deuteronômio é Debarim, ou Debarim, quer dizer as palavras. Debar, palavra, Debarim, palavras. Substantivo, como se fosse o nosso S, que torna plural uma palavra, Debarim. Moisés, todos conhecem Moisés, todos já ouviram falar de Moisés aqui. Aquele que escreveu o quê? O Pentateuco, os primeiros 5 livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, cada livro desses... um detalhe, pouca gente sabe isso, mas além de Deuteronômio, Moisés também escreveu o Salmo 90. O Salmo 90 foi um salmo escrito por Moisés. O registro que se tem escrito de Moisés foram esses: o Pentateuco e o Salmo 90. Aliás, o Salmo 90 eu sempre leio em ocasiões especiais. Gênesis, o livro dos começos, todas as histórias do começo da humanidade e do começo da história do povo de Israel. Depois Êxodo, saída, o ato da libertação. Depois Levítico, que é o manual. Levítico é uma espécie de manual sacerdotal. Como que um sacerdote deve proceder. Então lá você vai ver lá os sacrifícios, como que tinha que ser, como que o cordeiro tinha que ser. E você depois vem Números, que a palavra original do livro Números é Amidbar, ou seja, palavras no deserto, ou resumidamente eles chamam de no deserto. Foi quando o povo estava no deserto e lá aconteceram alguns episódios. E Deuteronômio, que é a junção, são as palavras, ou seja, Debarim, palavras, que é um resumo de tudo. É como se fosse um apanhado das coisas principais, das cenas dos próximos, dos antigos capítulos, Debarim, Deuteronômio. Nesse Deuteronômio, em Levítico, tem 613 leis. Isso aqui é uma réplica de na verdade é um talite mesmo, de verdade. Já acabou meu tempo já. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês perceberam que tem algumas franjas. Tem 4 franjas principais. E entre as franjas tem várias franjinhas. E a soma dessas franjas, a multiplicação, é uma conta que eles fazem, ela dá o número de 613, que são as leis que o povo de Israel tinha.
Tem, na verdade, ainda, né? As leis que eles têm, os preceitos. Então, lá tem como plantar, como que deve ser o casamento, como que tem que tratar o estrangeiro. São vários preceitos que tiraram o povo de Israel de uma condição de paganismo, tiraram o Israel de uma condição de qualquer nota, de povo de ralé, de zoado, para um povo nobre, para um povo escolhido de Deus. Então, essas leis, elas organizavam o povo de Israel. Elas organizavam o povo de Israel. E o talit também significa cobertura. Então, um rabino, toda vez, ou qualquer judeu, quando vai orar, ele leva o seu talit e lá ele ora debaixo com o kippah, que ele está submisso, que ele é submisso, que ele tem uma cobertura, que ele não faz aquilo que lhe dá na teia. Ele tem uma cobertura, ele tem a cobertura de Deus. Então ele não sai por aí doido, fazendo e desfazendo conforme ele quer. E também a cobertura, né? Aqui o talit, o kippah como uma cobertura sacerdotal, como uma cobertura dos líderes dele, e essa cobertura, o talit, que é a cobertura principal. Então, é isso. Toda vez que você vê um judeu com o kippah, usando o talit, até aqui, vou decorar aqui a minha. Fica bonito? Ficou bonito, né? Isso eu nem imaginei que ia fazer. Então, entre essas leis, entre essas 613 leis ou direções, estão as festas. O povo de Israel é um povo festeiro. Ele sai de uma festa, já vai para outra, sai de uma festa, vai para outra, já vai planejando. Então, são muitas festas que eles têm, e cada uma tem um significado. Agora, existem 3 festas que são as principais festas, são as que eles têm que fazer. É obrigatório, é preceito eterno, que é a Páscoa, começa com a Páscoa, tabernáculos, colheita, depois tabernáculos. Então, ou a festa das tendas. Então, são festas que começam, e todas essas sequências de festas começam com a Páscoa. A Páscoa, para o judeu, representa o começo do ano. Então, o ano novo judeu, o começo do ano, o começo de tudo, do ano religioso, do ano espiritual do judeu, começa agora entre a última semana, para nós, né, do nosso calendário, a última semana de março e a primeira semana de abril. Então se comemora. Por que eles comemoram a Páscoa? Por que Deus deu essa ordem? Nós vamos ver aqui a ordem. Porque a Páscoa é a celebração do começo da nação Israel. E quando ela começou, a nação Israel começou quando o povo foi liberto. Na noite em que Deus deu a última cartada contra o inimigo, e assim venceu, e assim libertou o povo. Então, nós vamos ler aqui Deuteronômio 16, de 1 a 8. Diz assim: guarda o mês de Abib. Abib é esse mês, para nós abril, né? Março, abril. A última semana de março, primeira semana de abril. Começa o mês de Abib. E celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer o seu nome. Nela não comerás levedado,
7 dias nela comerá pães asmos, pão da aflição, portanto, apressadamente saísse da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída na terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos, também da carne que matardes à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar Páscoa em nenhuma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde e ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolheres o Senhor teu Deus, pois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, e nenhuma obra farás. Então, nessa noite, a noite da Páscoa, é bom a gente lembrar que hoje nós estamos fazendo uma festa, mas estamos fazendo uma festa lembrando a Páscoa. Mas, na verdade, a ceia judaica, a ceia de verdade, ela tem vários... primeiro que o pão não é fermentado, o pão é sem fermento. É para lembrar que eles saíram rápido, não dava tempo de ficar esperando a massa. Quem as irmãs aí que fizeram pão sabe o que eu estou falando, tem que ficar esperando crescer, esperando todo aquele processo, né? A pastora Carmen começou, acho que na quinta-feira, né? Começou a fazer esse pão na quinta-feira, aprendendo com a irmã Márcia. Pegar o fermento, tal, e vai até chegar no ponto de assar. Então, eles comem o pão não dessa forma, o pão asmo, que ela fez fermento natural, irmãos, fermento do pão mesmo, né? Por isso que demorou, né? O flashman demora menos, né? Mas, então, irmãos, longe de nós aqui tentar reproduzir, mas a gente vai usar esses elementos para nós podermos entender, para isso ficar gravado no teu coração, para você ensinar as pessoas o que significa a Páscoa, que não é coelhinho, que não tem nada a ver com chocolate, né? Apesar que a gente vai comer, a gente dá chocolate, não tem problema. Aliás, hoje quem trouxe chocolate para dar de presente? Legal. Muito bom, tranquilo. Nada de paganismo. Você quer dar... Podia, se você quisesse dar outra coisa, uma joia, né? Não tem problema. É que eu falei chocolate que todo mundo, teoricamente, pode comprar, né? Então, essa noite foi uma noite muito especial. Aconteceram muitas coisas, e a principal dela foi a saída do povo do Egito. A gente chama de Egito, mas o nome da terra, o nome original é Mizraim. Mizraim. É uma palavra que começa com M e termina com M. Só que interessante, irmãos, que Egito, ou Mizraim, o primeiro M, ele é diferente do segundo M. A língua hebraica, ela tem essas coisas, que muitas vezes a mesma letra tem uma grafia diferente, vai dependendo do que ela quer representar. Alguém entendeu o que eu falei? Então é a mesma M, Mr. M, né? Mizraim, Egito. Olha só que interessante. Bom, queria que os irmãos mostrassem aquela, que são 2 letras, que tivesse. Não sei se vocês sabem que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, esse primeiro M, isso é um M, né, da língua hebraica. Vocês perceberam que ele tem uma saída. Ele tem uma saída. Ele tem uma entrada. Isso quer dizer, irmãos, que Egito, ou Mizraim, esse M aberto no começo, quer dizer que
houve uma abertura para que o povo de Israel estivesse entrando no Egito. Todos conhecem a história, né, que teve uma grande fome sobre a terra, e Deus providencia um dos seus escolhidos, um dos 12 filhos de Jacó, que morou no Egito, que se tornou governante mundial. Toda a história vocês conhecem, chamado José, conhecido como José do Egito. E lá ele promoveu a salvação do povo, dos 70 pessoas, que eram 70 pessoas, homens, pessoas da sua família, da fome. Ele abrigou essas pessoas no Egito, e esse povo continuou sendo o povo de Deus e cresceu sobremaneira. Então eles tiveram uma abertura, porque os egípcios eram tão agradecidos, o faraó era tão agradecido a José por ter salvo não somente o Egito, mas o mundo todo da época, através, né, de ter guardado comida, tudo, que ele abrigou esse povo e separou uma terra boa, né, chamada terra de Gozém, uma parte de Israel, uma parte do Egito, de terras boas, de lugar aprazível para se morar. E lá eles cresceram, lá eles se multiplicaram. Só que aquele rei morreu, a geração morreu, entrou uma outra dinastia, ou povos que invadiram o Egito e tomaram posse. E havia uma coisa muito interessante, né, que o povo antigo, esse povo antigo, quando eles entravam, quando eles dominavam um país, eles faziam questão de exterminar toda a cultura daquele país. Então eles apagavam tudo, eles destruíam todos os registros para que não houvesse uma referência cultural, para que o povo não se apegasse, não se lembrasse do seu passado. Então veio um povo que não conhecia José, que não conhecia a história, e viu aquele povo crescendo forte, um povo com uma identidade, e eles começaram a oprimir, a ponto de chegou à escravidão mesmo. E a coisa ficou tão séria, queridos, que eles ficaram tanto proibidos de cultuar, de adorar, de sacrificar, de fazer qualquer coisa para Deus Jeová, que muitos desse povo começou a perder a identidade mesmo. Então nós vamos ver lá no deserto, depois deles livres, esse povo penando, murmurando, indo adorar outros deuses. Por quê? Porque eles tinham perdido a referência. É uma coisa que Satanás ele faz muito. Aliás, ele nesse momento está tentando fazer de novo com o mundo isso. Tirando as referências, né, fazendo que o povo não se reúna. Na Europa ele já conseguiu, através de filosofia, o humanismo, o liberalismo. Foi um liberalismo teológico, né, que não vê sobrenaturalidade na palavra. Acho que tudo é figurado, tudo é representativo, né? Inclusive eu vi um cara ontem falando, né, que o anticristo não é uma pessoa, que o anticristo vai ser uma ideia, né? Nada a ver. A Bíblia diz que vai ser uma pessoa, vai ser um sistema. Não, a gente sabe o que é o sistema, que chama-se mundo. Então, assim, há uma confusão muito grande causada por essa doutrina que simplesmente acabou com o cristianismo na Europa. Hoje o cristianismo na Europa é uma piada. São prédios que estão sendo transformados em boteco, em pubs, em bares, porque se perdeu a referência. E é interessante, irmãos, mostra de novo lá a letra. Então, houve uma entrada feliz, salvadora, maravilhosa, só que o final da palavra Egito, ou Mizraim, ele termina com esse M fechado. Ou seja, foram trancados. Começaram a viver dentro de uma gaiola. Uma gaiola, no começo uma gaiola de ouro,
talvez do meio em diante, e depois uma gaiola terrível, onde eles sofriam, eles apanhavam, não recebiam nada pelo seu trabalho. E quando eles começaram a reclamar ou falar, está muito pesada esse trabalho, o faraó endurecia, o faraó dificultava mais. Por exemplo, eles faziam tijolos, para a construção das grandes obras faraônicas. Tanto é que hoje fala assim, obra faraônica surgiu disso. E o faraó simplesmente proibiu de usar algum material, palha, que facilitava o trabalho. Então, ele, além do trabalho escravo em si, que já é horrível, ainda com a dificuldade debaixo de chicote, e assim surge Moisés e ele liberta o povo. Então essa é uma breve história, Ele liberta o povo e nós vamos ver e como. Bom, irmãos, Moisés, quem foi Moisés? Moisés foi um filho de judeu que foi criado pela filha do faraó e que não perdeu a sua identidade, porque quem amamentava ele era a mãe dele. Depois a mãe continuou, a mãe e a irmã Miriam continuaram lá com ele. Ele tinha um pai que era um tio-avô, e ele provavelmente morreu. Então a referência, como eu disse esses dias, a referência paterna não era muito boa, mas ele ficou lá, e chegou um momento que ele viu um judeu sendo judiado, e ele foi lá e tomou as dores e acabou matando esse judeu, e ficou 40 anos, irmãos, no exílio, longe do povo. E lá ele se tornou um pastor de ovelhas e cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. Um certo dia ele estava pastoreando e ele viu uma sarça, um ramo ardente, e ele ficou curioso que aquele ramo queimava, mas não se consumia. E ele ficou perto, e lá desse ramo saiu uma voz, que era o Senhor dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E lá Deus falou com ele e deu a ordem para ele libertar o povo de Israel. E aí acontece que ele volta para o Egito, conversa com seus pares, com o pessoal judeu, e o pessoal fala assim: você está louco, como é que você vai nos libertar? Nós já estamos sofrendo demais, você vai ainda querer arrumar confusão. Que história é essa de ficar arrumando confusão, de fazendo culto em hora que não dá, que você é proibido? Aliás, hoje é um dia muito especial, viu, irmãos? Porque nós estamos falando desse assunto, e foi o dia onde um juiz lá do Supremo Tribunal Federal assinou um documento dizendo: deixa meu povo adorar ao Senhor. Deixa meu povo sair para prestar culto. Deixa meu povo sair. Deixa meu povo. O povo de Deus está clamando. Não sei se vocês sabem que nós em Santo André, todos os pastores, pela primeira vez na minha vida eu vi unidos em oração. Nós estamos todos orando. Nós estamos num relógio de oração com todas as igrejas de Santo André. Dia 20 agora vai ser o nosso dia de oração. Então, sem parar, irmão, sem parar. Nós estamos orando desde o ano passado, em março, nós fazendo um relógio de oração, pedindo para o Senhor: Senhor, nos livra dessa doença, e livra-nos dos políticos, dos juízes endemoniados, ou muda o coração deles. É o que nós temos pedido incessantemente. Bom, irmãos, ele chega para o faraó, direcionado pelo Senhor, e fala: ó faraó, eu vim aqui para falar o seguinte, Deus manda dizer: se você não deixar meu povo ir, voltar para a terra que foi prometida, e se você não deixar, Deus vai pesar a mão sobre você e sobre todo o Egito.
o faraó não acreditou. E aí começou o que nós chamamos do quê? As pragas. Mas é interessante que no original não fala de praga. A Bíblia no original ela não fala a palavra praga. Olha só, a palavra é otote umofim. Toda vez que você vê no original, vai estar lá, otote umofim. Não é praga. Esse otote umofim quer dizer sinais e maravilhas. Não é simplesmente uma ou pragas no sentido de doenças e nada, não é. Sinais e maravilhas, ou seja, Deus agora se propõe a envergonhar os pretensos deuses do Egito, através do quê? Vamos lá, irmão? Através do quê? De sinais e maravilhas. O faraó disse, não vai sair, e o Senhor começa a mandar aquilo que nós chamamos de pragas, mas na Bíblia é denominado de sinais e maravilhas. Irmãos, muitas vezes aquilo que nós achamos que é uma praga, uma coisa ruim, aquilo lá, na verdade, é um sinal e maravilhas do Senhor. O sinal e maravilha não é sempre uma coisa bela. Muitas vezes o sinal e maravilha, um terremoto, um vulcão, é uma demonstração da vontade do que Deus está querendo. E começa, irmãos. Primeiro, os rios, o rio Nilo tinge de sangue, né? Primeira praga, o rio Nilo, tem lá, não dá para ver direito, né? Os magos, os feiticeiros, faz uma simulação lá, jogam uma tinta numa água, mostra que só que não era tinta. O rio Nilo, e não somente o rio Nilo, mas todas as águas, lagoa, riachinho, represa, tudo que tinha água se tornou em sangue, não era tingido, não era uma alga, não era uma tinta, era sangue mesmo, e aquilo apodrecia, e aquilo tirava o oxigênio da água. E isso deu ensejo para a segunda praga, que foi as rãs, as moscas, né? Rãs que cobrem, ou sapos e rãs que cobrem toda a terra. Interessante, irmãos, que em tudo quanto é lugar tinha rã. Uma vez eu e a pastora Carmen, a gente morava numa casa, e a gente estava dormindo, tranquilo. De repente nós começamos uma noite muito quente, tinha chovido, uma noite muito quente. Não sei se você lembra, amor. De repente, ela nem quer lembrar, né? Porque ela tem pavor disso aí. Eu comecei a sentir algumas coisas assim, fresquinhas, geladinhas, assim, na minha cama. E aí, quando eu fui olhar, irmãos, a nossa casa estava forrada e era tudo pequenininho, porque a gente tinha perereca, né? Não era perereca só. Pensa numa mulher que ficou doida, porque a pastora Carmen, ela tem pavor de sapo. Ela é sapofóbica. E aquilo foi difícil para poder tirar todo aquele monte de rã da casa. E depois, irmãos, eu acho que provavelmente essas pragas, elas se sucederam por causa do Nilo. Depois vieram os piolhos, ou mosquitos, né? Algumas traduções tapiolhos, outras mosquitos. E começaram e atormentavam, e eles machucavam. Irmãos, só em falar de piolho, eu já estou vendo gente coçando a cabeça aí. É uma coisa que o ser humano tem, né, tem pavor. Aliás, irmãs, irmãos, pais de crianças, cuidem das suas crianças. Examinem a cabecinha deles todos os dias.
que empesteia mesmo, é de um dia para o outro, irmão. Tem que cuidar mesmo, colocar remedinho, veneninho lá, bonitinho, né? Na hora, toma ivermectina, aproveita, já fica... assim, cuida. Mas imagine, irmãos, aquela peste mesmo, e todo mundo desesperado, todo mundo coçando, e graças a Deus, né? Tem alguns irmãos que estão tranquilos, né? Eu não tenho lugar onde o piolho se agarrar, mas os que têm cabelo, né? Sabem o que eu estou falando. Então, esses piolhos, essas moscas, piolhos e moscas, né? Eles atormentavam os homens e os animais. Então, vaca para de dar leite, é um negócio terrível, irmão. E aí veio também as moscas, né? Mosca mesmo, grande, que começam a atacar os homens. E animais também, provocando feridas. E aí, a quinta praga, e cada vez que ia acontecendo essas pragas, Moisés e Arão iam lá, falar, e aí, vai deixar? Vai deixar. E a Bíblia diz o seguinte, que o faraó endureceu o seu próprio coração, e tem um outro texto que diz que o faraó foi endurecido. Então, mostrando aí Deus é soberano e o homem é responsável. Então, o faraó se endureceu e ele foi endurecido, para que Deus mostrasse o quê? Os seus sinais e maravilhas. Irmãos, cada uma dessas coisas aí, as moscas, as rãs, eram todas eram objetos ou seres que representavam um Deus com letra minúscula, egípcio. Deus estava fazendo o quê? Deus estava mostrando, humilhando, dizendo para o Egito que aquilo que eles confiavam não valia a pena confiar. Eram deuses falsos. Então, aí veio depois a morte dos animais, vários animais começaram a morrer. Depois, feridas, pustulências começaram a brotar do corpo das pessoas, que também, não só das pessoas, mas também dos animais. É interessante, irmãos, que todas essas pragas, elas atingiam as pessoas e também os animais. Porque os animais, irmãos, eram a base da economia deles. A fonte de proteína, não tinha carne de soja, não tinha outra forma de eles terem proteína a não ser através dos animais. O leite, né, o queijo e a carne. Depois vem chuva de granizo, pedra, tudo para humilhar os deuses deles, né? Eles tinham deuses, o deus da chuva, o deus do céu, e ele vinha chuva de pedra, de granizo, e acabando com o resto da plantação que tinha, assolando totalmente a plantação. E o faraó ele falava assim, me arrependi, tá bom, beleza, pode ir, não, mas não vou deixar mais não. Esses dias eu vi uma deputada federal, uma deputada estadual do Brasil, aqui de São Paulo, que ela é muito interessante, é uma cabeludona, não vou falar o nome dela não. E ela, assim, uma pessoa, aparentemente, você analisar, uma pessoa extremamente justa, uma pessoa que gosta das coisas direito, tal, mas aí ela fala alguma coisa que tem a ver assim, não, tem que dar pela justiça, de repente ela, mas não sei o que, ela fala outra coisa totalmente que vai contra o povo, que vai contra a coerência. Então você vê assim que está acontecendo mesmo, irmãos, não é uma guerra política só no mundo, é uma guerra espiritual, é um debate espiritual. E não adianta você querer achar coerência num faraó, num camarada que não deixa o povo ir. Não adianta você achar coerência num governador que esconde vacina. Não adianta você achar coerência numa pessoa que proíbe pessoas de trabalharem. Não adianta você ficar discutindo, mas para ele deixou, mas para ele não. Mas isso não entra nesse campo da coerência, porque não tem coerência. Faraó, quando não deixa o povo adorar, não deixa sair, depois de tantos sinais e maravilhas, não é uma coisa explicável. Não dá para você falar assim, não, ele fez isso por causa daquilo, porque a ideologia dele é essa. Não, irmãos, não tem nada de ideologia.
A questão aí é o seguinte, é demônio. Como diz a pastora Carmen, é demônio. Tem até um meme, né? Você viu? Fizeram um meme. Demônio. E aí vem uma nuvem de gafanhoto, irmão, para comer aquele resto de palha que tinha, e ataca as plantações. E em nono lugar veio a escuridão. Uma escuridão. A Bíblia diz que podia se tocar nessa escuridão. Um detalhe, uma coisa importante, irmãos. Essas pragas, elas não atingiam a casa dos israelitas. Ele atingia os animais do egípcio, ele atingia os filhos dos egípcios, as rãs, os piolhos, os mosquitos, entravam na casa dos egípcios, mas na casa dos israelitas não entravam. Eles sofriam, os israelitas sofriam pela conjuntura. Logicamente que eles estavam inseridos naquela sociedade, eles sofriam também. Mas diretamente não. Por isso que é bom você lembrar, irmãos, que no caso de perseguição, no caso de uma perseguição severa, o povo de Deus sempre será poupado. Ele pode morrer, mas ele ficar debaixo de jugo nunca mais. Irmão, nós somos livres, nós somos libertos. E a Páscoa é... Bom, irmão, finalmente chega a noite da Páscoa, que é a 10ª praga. Qual a praga? Faraó, se você não deixar meu povo ir, todos os primogênitos dos seus filhos e todos os primogênitos dos seus animais morrerão. Faraó continua endurecido e diz não. Até esse tempo ele tentava negociar. Não, deixa só, vai só o fulano, não vai os animais, não vai as crianças, não vai isso. Ficava tentando negociar. E o Moisés falou, não, nenhuma unha ficará nessa escravidão. E aí, finalmente, irmãos, Deus ele chama Moisés e diz o seguinte: o faraó não permitiu e agora virá a 10ª praga. E todos os primogênitos dos homens e dos animais morrerão, porque eu mandarei meu anjo da morte. E para que vocês fiquem livres, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão entrar dentro da sua casa, cada família, se a família for pequena, vai juntar com a outra, o suficiente para comer todo o cordeiro, porque não pode ficar nada. E vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão espargir, ou vão colocar na porta, nas vergas das portas, nas colunas e como chama? Chama umbrais, mas para vocês entenderem melhor. Nos batentes, mas naquela parte de cima que é uma viga, na viga da porta e nas colunas da porta e na porta. E assim que o anjo da morte passar, né, e todos vão se trancar, fechar em casa e colocar o sangue, e o anjo da morte passará. E ele passará. Pessar. A palavra Pessar, a palavra Páscoa quer dizer pular. Sabe quando você fala assim, próximo, estou fora, próximo, pula, me pula. É isso, quer dizer, pessar. É pular. Pular não pular no sentido de saltar. É pular no sentido de passar a vez. Ir para outro. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que chama-se Páscoa. Se alguém perguntar o que é Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passar. Passar no sentido de pular a vez. Em que o anjo da morte passou para matar os primogênitos. E quando viu o sangue do cordeiro, o que ele viu, irmãos? O que ele via? O sangue do cordeiro. O que ele falava, fazia? Passava. Páscoa então quer dizer passagem ou livramento especial.
Então, quem tem o sangue de Jesus, quem aplica o sangue de Jesus sobre a sua própria vida, tem o anjo que lança ou que encaminha as pessoas para a morte e o inferno livre. Somos livres, irmãos, da morte, porque nem a morte biológica pode nos pegar. Nós podemos morrer biologicamente, mas nós estaremos sempre na nossa casa eterna. Então, ao invés de... O que nós deveríamos ter feito? Ou devemos fazer sempre? É nos trancarmos dentro da nossa casa, nosso tabernáculo, que é Jesus. E com o seu sangue nos libertar de todo o mal. E assim o povo de Israel foi liberto. Irmãos, o propósito desses sinais e maravilhas é para que Faraó e toda a humanidade reconhecesse que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Eles, os israelitas hoje, que não são cristãos, eles não entendem isso. Por que nós, crente, os pentecostais, por que a gente bajula eles tanto? Eles assim, várias vezes, irmão, nós fizemos congressos que o pessoal chamava, como chama? Representantes, embaixadores judeus, e eles eram chamados para falar, ou rabinos, né? Eles falavam assim, eu não entendo, eles falam assim, né? Eu não entendo por que vocês nos amam tanto. Porque uma vez a gente estava num lugar assim, no Ibirapuera, aí chegou o embaixador de Israel, aqueles milhares de pessoas aplaudindo, gritando Israel, levantando bandeiras do país dele. A estrela de Davi. Tem igrejas que são tão fanáticas para Israel que até usam esses objetos mesmo como fosse uma coisa oficial, como que nós fôssemos judeus, assim, fôssemos judaicos. E eles ficam impressionados, como pode? Porque todo mundo odeia eles, irmãos. Eles são cris da humanidade. Todo mundo odeia. Todo mundo odeia judeu. Só os cristãos e os judeus que amam judeu. Os cristãos verdadeiros, porque quando o cara fala cristão e não gosta de judeu, ele não é cristão. Hitler falava que ele era cristão, mas odiava judeu. Então toda vez que você vê que uma pessoa não gosta de judeu, pode ficar esperto. Essa pessoa, ela não está legal, espiritualmente falando. Essa foi a noite da Páscoa. Foi a última noite que Israel permaneceu escravo do Egito. E nessa noite, pela primeira vez, fala assim, a primeira vez, eles comemoraram, eles celebraram a Páscoa. O que é essa celebração? É exatamente isso. O cordeiro morto, a família reunida. E aí, o sangue espargido na porta. E lá dentro eles iriam comer pão sem fermento, pão asmo, e ervas amargas. E cada coisa, irmãos, hoje o judeu ele faz todo ano, essa época eles fazem, reúnem a família, sentam-se à mesa e comem o matzah, que é o pão, que é um pão sem fermento. Que tem, eu acho que eu mandei uma foto para os irmãos como que é esse pão, matzah. É como se fosse é um pão sírio mesmo, né? É esse que a gente compra no supermercado, eles têm fermento. Na verdade, o matzah é como se fosse uma bolacha de água e sal. Tostine, sabe? Mas não fresquinha. Por que sem fermento? Dizendo que eles tinham que ter pressa. Eles saíram apressados do Egito. Porque ervas amargas, aliás,
Na Bíblia não tem esse preceito de ervas amargas da forma que eles comem hoje, mas é interessante a forma que eles comem hoje. Eles colocam um potezinho com água e sal, e eles pegam a erva amarga, não é refogadinha desse jeito que a gente fez, bonitinho, gostoso, não. Eles molham essa verdurinha na água com sal e comem, significando o seguinte, que é para eles lembrar das lágrimas. A água com sal significa as lágrimas que eles derramavam debaixo da escravidão, e a erva amarga dizendo da amargura de coração que eles sofriam por serem escravos. Então, nessa noite, eles comem. E aí, irmãos, essa cerimônia da família começa com o pai de família fazendo a seguinte pergunta: queridos, por que essa noite é diferente de todas as noites? Porque nós sempre nos reunimos em torno da mesa e comemos e fazemos a nossa ceia, mas por que hoje é diferente? E aí, irmãos, um começa a falar para o outro, e todos eles começam a participar, todos da família começam a falar por que aquela noite é diferente. E aí eles começam a contar toda essa história que eu contei para você. Nós éramos escravos, e aí veio Moisés, nos libertou e nos tirou, e nos transformou da condição de escravos para agora filhos de Deus, ou descendentes de Abraão. Temos uma identidade, temos uma família. Então lá, nessa mesa, eles comemoram a libertação e o começo do país, o começo da nação Israel. Por que isso, irmãos? Por que o judeu faz isso? Para que essa história não morra. Ou seja, Deus criou uma forma de dar. Ele falou assim: façam a Páscoa, comemorem a Páscoa, celebrem a Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa, se o ano todo eles não lembraram, eles não falavam nada, eles esqueceram de Deus, pelo menos na noite da Páscoa, pelo menos no momento que eles estavam diante daquelas ervas amargas, que eles estavam diante daquela água com sal, diante daquele cordeiro morto, diante daquele sangue, diante de tudo, eles agora podem lembrar da história dizendo assim: nós somos esse povo. Amém? Quem está entendendo? Está sendo falado? Em Êxodo 12, 26, 27 diz assim: e quando os vossos filhos os perguntarem: o que é isso que vocês estão fazendo? Que culto é esse? Que cerimônia é essa? Por que, papai? Por que nós estamos comendo pão dessa forma? O ano todo nós não comemos assim. Por que nós estamos comendo assim? Por que a gente tem que comer essa erva? Por que a gente tem que molhar na lágrima, na água e sal? Por que nós temos que tomar esses 4 copos de vinho? Porque respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que fez o que, irmãos? Passou. Páscoa, Pessah, que passou as casas dos sírios de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aqui em Êxodo relata como seria essa noite, como seria esse jantar, a noite em que eles foram libertos. Porque, irmãos, naquela noite, depois de todos os primogênitos e animais mortos, finalmente o faraó falou assim: vai embora, vai, mas vai mesmo. E vocês vão e levam tudo que vocês quiserem, E aí o povo vai, pega tudo que tem, ouro, prata. Os habitantes, os
misraítas, né, os egípcios, deram ouro, deram tudo assim, tipo como uma indenização mesmo, por todo o tempo que eles ficaram lá. Assim, vai, leva tudo que vocês têm, vai embora, não quero mais vocês. Porque sabia, irmãos, que o próximo passo ia ser completa destruição. Que matou o primogênito quer dizer o seguinte: não tem mais descendência, não tem mais liderança. Um povo que não tinha primogênito, não tinha o irmão mais velho que ia coordenar a família ficava desestruturada, irmão. Ninguém ia respeitar isso estava uma pulverização da estrutura familiar. Assim, a história nunca mais se apagou. E é interessante que hoje em dia eles fazem assim. Os judeus, eles pegam um bonequinho. Olha só que interessante. Eles só batem na trave, né? Os judeus, eles são figuras, só na trave. Você vê o tempo todo dando na trave. O que eles fazem? Eles não dão na trave de fazer essa festa porque eles têm que fazer mesmo. Mas, por exemplo, hoje, eles têm uma brincadeira. Eles pegam um bonequinho, tipo Playmobil, sabe? Aliás, quem inventou isso foi judeu. Playmobil, um bonequinho de rei com coroa na cabeça. E eles colocam dentro do pão, das massas do pão. Então, quem acha... Você está comendo o seu pedaço de pão. Aí você acha o bonequinho. É bom não mastigar com tanta força, pode quebrar os dentes, né? Mas quem acha o bonequinho ganha um doce. Um caramelo, ou um doce legal. Aí ele tem os doces deles também, que é uns doces da hora, feito de tâmaras e coisa de lá do pessoal de lá do Oriente Médio. Mal sabe eles, né, irmãos? Mal sabe eles que aquele que encontra o rei no meio dessa massa toda encontra a salvação. Eles estão esperando ainda o Messias, tanto é que as músicas deles são músicas em tons menores, né? Tem como ligar o teclado aqui? Tá ligado? Assim? O judeu, as músicas dele, interessante que como eles são um povo festeiro, tá ligado já, tá ligado. Como o povo judeu é um povo festeiro, então eles sempre festejam com muita música. E as músicas deles sempre são muito alegres, né? Exaltar-te-ei. Aí assim, olha que interessante. Apesar de ser, tá bom sim, apesar da música ser alegre, ela é formada de acordes menores. Todo acorde maior é primeira nota, terceira maior e quinta. Ó, primeira. Primeira, terceira e quinta. Isso é um acorde maior. As músicas deles é um acorde menor, olha. Isso aqui é o maior, menor é assim. Você pode ver que é triste, né? Maior. Menor. Olha que interessante. Eles acreditam no Deus Pai. Prima. Eles acreditam que o Deus Filho, ou o Rei, ou o Messias, não veio ainda, não voltou ainda. Esse que para nós é maior, ele não voltou, então ele é menor. E o Espírito Santo, eles acreditam no Espírito de Deus. Então, o relacionamento deles com Deus é um relacionamento manco.
Acredita no Deus Pai. O Deus Filho, ou Messias, existe, mas não veio ainda, portanto, é meio tom a menos. Por isso que as músicas deles são assim, né? Exaltar-te-ei ao Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei. Eu estou mal, né? Só para... Fala para o teu irmão assim: quem se encontra com o Rei tem as tonalidades aumentadas. Existe uma alegria diferente em nós. Hoje nós somos um povo festeiro como o povo de Israel, mas nós festejamos porque nós temos motivos para festejar. Qual o motivo? A nossa libertação, a nossa liberdade. Somos livres! Somos livres, e isso amedronta. Você quer deixar um povo apavorado, totalitário, um opressor como Satanás, é quando ele está diante de um povo que é livre, que nem morte, nem vida, nem profundidade, nem largura, nada podem afastar de Jesus, afastar do amor de Deus. Nessa cerimônia eles tomavam 4 taças de vinho. Nós vamos fazer tudo isso não, né? Nós vamos aqui lembrar. E cada taça dessa tem um significado. A primeira taça é uma afirmação que diz o seguinte: eu os tirarei da escravidão. Então essa é uma taça dizendo assim: olha, todo momento que alguém tentar me escravizar mentalmente, socialmente, emocionalmente, financeiramente, politicamente, economicamente, eu serei livre de toda a escravidão. A segunda taça que eles tomam é um testemunho que diz: que Deus promete, diz: eu os tirarei da servidão do Egito. Egito, irmãos, Egito tem um significado muito importante. Egito quer dizer sistema mundial. Sistema mundial. Babilônia é sistema religioso, Egito é sistema mundial, logicamente religioso também. Mas é sistema político, sistema de totalitarismo político. Então, você não tenha medo de chineses. Você vai evangelizar muito chinês ainda. Talvez você seja enviado lá para a China para evangelizar os Tinchuan lá. Flango frito, né? Terceira taça é um testemunho de Deus. Irmãos, aqui é tudo testemunho de Deus para... é promessa, dizendo assim, eu estou fazendo um pacto com você. A terceira taça diz o seguinte: eu os redimirei com os braços estendidos. Fala para o teu irmão assim: toda vez que você estiver triste, precisando de um abraço, precisando de uma ajuda, de um socorro, você pode clamar a Deus, porque Ele está prometendo: eu os redimirei com os braços estendidos. E a quarta taça é um pacto que o israelita faz com Deus nessa noite de Páscoa. Os israelitas fazem isso hoje, ainda hoje. Eu os tomarei por meu povo. Ou seja, quando eles tomam aquela taça, eles estão dizendo assim: Deus sempre vai me resgatar e sempre vai me olhar para mim como povo dele, como fazendo parte da turma dele. Fala para o teu irmão assim: você é povo de Deus ou você é Mizraim? E aí nós reportamos para Jesus. Pastor, o que tem a ver isso conosco, já que é uma coisa judaica? Então, irmãos, lembrando que Jesus, ele veio desse povo. E Jesus é judeu. E Jesus é tão judeu, que ele celebrava a Páscoa. Aliás, antes de morrer, e ele foi morto bem nessa época,
ele celebra a Páscoa. Havia um costume naquela época do seguinte: o sumo sacerdote, ele viajava até Belém. Belém, também chamada de, o sobrenome é Casa do Pão. Casa do Pão, olha que interessante, Casa do Pão. Mas também é um lugar onde muitos pastores viviam, onde haviam muitas ovelhas. Então era fácil você achar uma ovelha para o sacrifício. Por quê? Por que eu estou dizendo que tinha que ser um lugar que tinha muita ovelha? Porque a ovelha, para ser sacrificada, tinha que ser uma ovelha perfeita. Quando era entregue essa ovelha, o sacerdote fazia um exame minucioso. Se não tinha bicho, se não tinha piolho, se não tinha carrapato, se não tinha cicatriz, se não tinha machucado, se não tinha nada, tinha que ser perfeita, uma ovelhinha perfeita. Então, o sumo sacerdote, ele ia até Belém, pegava 2 ovelhas, porque uma ia para o sacrifício, uma era comida e outra ia para o sacrifício, e entrava em Jerusalém, montado num animal, com essas ovelhas. E quando ele entrava, o sumo sacerdote, quando ele entrava, tinha uma porta específica que eles costumavam entrar, na época de Jesus. Todo o povo dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Oxaná, Oxaná, aquele que nos salva. Oxana quer dizer salva-nos. Oxaná, salva-nos. Ele dizia: Osana, Osana, Oxaná, Oxaná, Baruch Rabá Bishem Adonai. Ou seja, salva-nos, aquele que vem em nome do Senhor. Por que salva-nos? Porque os cordeiros representavam aquele que morreria no lugar deles, dos pecados deles. Amém? Jesus chega para os discípulos e fala assim: vai lá em Belém, pega as ovelhinhas do sacrifício, porque eu quero comer com vocês. Falando para quem? Para os discípulos. Quem era a família de Jesus, irmãos? Os discípulos. Quem era a família de Jesus? Os 12. Eles pegam e dão para Jesus as ovelhinhas. Jesus, ele vem, monta sobre um burrinho e entra na cidade de Jerusalém, só que ele entra por outra porta. Os fariseus, os sacerdotes dizem: e o povo, quando fica sabendo que Jesus está entrando, eles vão todos para aquela porta e começam a falar a mesma coisa. Baruch Rabá Bishem Adonai, Baruch Rabá, Osana, Oxaná, Oxaná, Baruch Rabá, aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele. Os sacerdotes olham para aquilo e falam assim: não façam isso, não façam isso. Ele não pode fazer isso, só o sumo sacerdote pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Não falem isso. Calem-se, calem-se, calem-se. E Jesus diz: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Se eles se calarem, até as pedras clamarão. Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus sempre vai ser adorado, sempre vai ser glorificado, não importa se é por ser humano, o que for, vai adorar. Eu costumo dizer isso na época do Natal, né? Que o mundo todo faz árvore, coloca estrelinha, bolinha, e enfeita as ruas e coloca estrelinha. E você vai perguntar para eles o que está comemorando, fala Natal. A maioria não sabe o que é mesmo
como se fosse o aniversário de Jesus. Na verdade, o mundo é obrigado, irmãos, mesmo sem saber, porque Ele é digno. Deus é digno, Jesus é digno de adorar, de ser adorado, é digno de ser exaltado, é digno, Ele vai ser exaltado sempre. Fala para o teu irmão assim: se você não quiser adorar Jesus, saiba que Ele não precisa da sua adoração. Ele será adorado, sempre adorado. Quem usufrui, quem desfruta da adoração somos nós. Nós adoramos e nós nos sentimos no lugar quando nós adoramos. É nosso prazer adorar o Senhor. E assim foi, irmãos. Jesus, Ele vai e toma e faz essa Páscoa toda, faz essa celebração com os 12, com os discípulos. E depois, naquela noite, Ele é traído. E acontece tudo o que nós sabemos que é o sacrifício dele, onde ele é morto como ovelha. Interessante, irmãos, se você for matar um porco, quem já viu um porco ser morto aqui? Irmãos, é simplesmente horrível. Se você tiver a oportunidade de não ver, por favor, não veja. Se você ficar sabendo, vamos matar um porco lá, fala assim, que hora que vai ser que vocês vão matar? Tal hora, sai fora, vai para longe. Porque o bicho grita. Ele, quando ele vê que ele vai ser morto mesmo, ele sabe, os bichos são interessantes, né? Ele fica doido, ele grita, ele chora, ele esperneia, ele faz um escândalo terrível, irmão. E na hora que ele está tão com a pressão arterial tão exaltada, que na hora que cortam, mas voa longe o sangue, esguicha longe o sangue dele. Já a ovelha, irmãos, aleluia, quando você coloca ela percebe que está acontecendo alguma coisa. Você coloca ela no lugar do sacrifício. Sabe o que ela faz, irmãos? Ela faz assim, Ela fica quieta. Tanto é que a Bíblia diz, como ovelha muda, foi para o matadouro. Jesus, da boca dele não saiu uma palavra. A única coisa que ele fala são as 7 palavras da cruz. Aliás, é uma mensagem poderosa. Qualquer dia nós vamos fazer. Talvez domingo que vem, que tal? Nós fazemos 7 palavras da cruz com 7 pastores pregando aqui. E ele fala, e a última palavra: está consumado. Acabei a minha obra de ovelha, a minha obra de cordeiro. Tanto é que quando ele aparece diante de João Batista aponta para ele e diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se reportando, falando para os judeus: olha, aquele cordeiro que vocês matavam, agora será substituído por um cordeiro definitivo, a saber, Jesus. Amém? Quem está entendendo o que está sendo falado? Olha o que 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, que transicionou agora do judaísmo para o cristianismo. Paulo, um grande apóstolo, que transiciona, a religião judaica para o cristianismo. Ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, vamos lá, irmãos, vamos falar. Cristo, nossa paz. Vamos lá. Cristo, a nossa Páscoa, porque Cristo é a nossa passagem. Ele está dizendo assim que, irmãos, não é o dinheiro, não é a religião, não é a segurança amorosa, nada. Não é a tua justiça própria, nada. Ele é a nossa Páscoa. Você acredita em Páscoa? Acredito em Jesus. Hoje, irmãos, nós não
dependemos de festas. É isso que muitos romanistas, papistas ou evangélicos judaizantes não entendem, que hoje, irmãos, todos esses rituais que eram sombras, que eram coisas de um povo, que é uma coisa de um povo que precisa fazer para lembrar. Mas o que eles precisam mesmo é conhecer o Messias que veio. O que eles precisam conhecer é o Messias verdadeiro. E saber que Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Pessah. Ele é o nosso Pessah. Fala para o teu irmão assim, você quer passar? Passar de ano, né? Você quer passar, irmãos? É Jesus, através dele que você passa. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi o sacrifício, foi o sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Esse é o Cordeiro de Deus, o que foi sacrificado e vive eternamente. Vive hoje presente através do Espírito Santo em nós, está à destra do Pai, intercedendo o tempo todo por nós, nos defendendo das acusações do inimigo, porque Ele derramou o sangue para nos proteger. Hoje, se um demônio fala assim, olha, vistes tal coisa, olha o que está acontecendo. Você diz assim, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, me liberta de todo o pecado. Esse sangue que te dá força, dá poder para se libertar de maus costumes, de mau caratismo, de coisas do velho homem, de vícios do velho homem, é o sangue de Jesus. Na hora que você clamar pelo sangue, em qualquer situação que você tiver, você fala assim, o sangue de Jesus agora me cubra, o sangue de Jesus de toda acusação, de toda interferência maligna. E aí, meu irmão, agora é com você. A parte dele ele já fez, ele já morreu, já derramou seu sangue, você não tem agora mais motivo para ser acusado. Portanto, nós somos livres. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esse é o nosso Jesus que morreu. E que, coincidentemente, na Páscoa, se comemora os cristãos acabam comemorando a morte de Jesus. Na sexta-feira, né, o pessoal, sexta-feira santa, que é o dia que ele morreu. Aí no sábado que ele está sepultado, é quando todos os nossos pecados estão sepultados, e aí no terceiro dia ele ressuscita, e assim se comemora, o cristão comemora. Mas na verdade, irmãos, a nossa Páscoa é todos os dias que nós lembramos da morte de Jesus. Aliás, nós protestantes, nós ceiamos, tomamos a ceia. Na ceia nós lembramos do sacrifício também, quando nós comemos o pão e tomamos o vinho. Amém? Então nós vamos agora fazer uma breve... Queria perguntar para os irmãos se tem copinhos, se os irmãos pegaram os copinhos. Então eu quero que os irmãos entreguem, a diaconia entregue as ervas amargas. Vocês vão comer ervas amargas. Vamos orar. Pai querido, nós agora separamos, Senhor, nós abençoamos esses alimentos como alimento, Senhor, para o teu povo, nessa festa, nesse banquete, Senhor, mesa preparada, e agradecemos, Senhor, por fazermos parte de uma família de muitos irmãos. Hoje nós nos unimos, Senhor, com todos aqueles que creem na sua volta. Pedimos, Senhor, agora especialmente por Israel. Oramos, Senhor, e abençoamos Israel. Que a tua palavra diz, quem abençoar Israel é bem abençoado. Então nós oramos por Israel. Pedimos que haja paz em Israel.
Pedimos, Senhor, que eles possam dar prosseguimento aos seus projetos e que eles finalmente, Senhor, tenham a revelação do Messias, que o Messias já veio, que o Messias já está conosco, que Ele deixou o seu Espírito conosco. Hoje, nessa manhã, em que o contexto do mundo, Senhor, é um contexto de opressão, nunca na história da humanidade tantos cristãos morreram como estão morrendo nesses dias. Aproximadamente 30, 40 cristãos diariamente estão morrendo. Isso chega a números estratosféricos no final do ano. Pedimos agora, Pai, esses teus servos estão sendo perseguidos porque creram no Cordeiro. E são pegos mesmo porque são bondosos, porque não caminham nas estratégias do teu inimigo. Mas nós pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo os teus servos. E os teus servos de Israel, que agora estão acordando, e sabemos que muitos lá estão acordando. Muitos estão agora aceitando, vendo as situações. Muitos rabinos, muitos estudiosos da tua palavra, hoje, lendo Daniel e lendo tantos servos, estão acordando para a realidade de que o Messias veio e o Messias está entre nós através do Espírito Santo. Queremos dizer, Pai, que nós somos uma família que foi livre das mãos do faraó, que é a prefiguração de Satanás. Nós somos livres do sistema do mundo, livres do faraó, livres do pecado. E agradecemos, Senhor, porque podemos cear juntamente com nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.